Agora no Repórter MT, eu entrevisto o médico oncologista André Crepaldi. E entre os assuntos, o vírus HPV, que pode desencadear o câncer em vários lugares do corpo. A impressão que se tem é que o câncer hoje, ele está na mídia, as pessoas falam muito sobre isso e a gente tem a impressão que as pessoas hoje têm mais câncer. Isso é uma realidade ou só uma percepção? O câncer sempre existiu, mas a informação hoje circula com mais agilidade e isso faz com que a gente tenha acesso a histórias, a relatos e também a tratamentos de como acontece. Eu acho que é um pouco de cada. Teve uma desmistificação muito grande, né? Realmente todo mundo começou a falar sobre isso. E aí, lógico, acaba dando essa impressão de que se tem mais tumores, mais casos, tudo. E a segunda coisa teve certo aumento com o envelhecimento da população. As pessoas hoje vivem mais. Vivem mais. E com o envelhecimento, lógico, nós vamos ter mais cânceres, mais doenças cardiovasculares, mais acidente vascular cerebral. Então, são doenças do envelhecimento. Apesar do câncer pegar toda a população, alguns tumores em certas faixas etárias, logicamente, com a idade é onde a gente tem a maior prevalência, a maior incidência de câncer. E, doutor, como você disse, doenças do envelhecimento. Se eu tenho um estilo de vida melhor, eu consigo envelhecer com mais saúde e é possível prevenir determinados tipos de câncer? Exatamente. Acho que a gente pode comparar o nosso corpo com uma conta corrente ali. Se você vai deixando ela no negativo cada vez mais, vai falir. Você vai no final falir muito mais cedo do que se não cuidasse. Tem vários trabalhos hoje no mundo mostrando isso, mudanças de hábitos e estilos de vida considerados melhores, uma atividade física, pelo menos 30 minutos por dia, que não é muito, andando 5 vezes por semana, já impacta. Já diminui, reduzir ou não fumar, e manter o peso, só isso reduz em torno de 30%. Isso foi um trabalho americano muito grande, com quase... 30% de risco de ter câncer. De ter câncer. Não ser sedentário, ter o peso legal e não fumar. Exatamente, só isso. Teve um trabalho grande com população de mais de 90 mil pessoas acompanhadas durante um tempo e mostrou essa redução de risco importante. Então, a gente fica muitas vezes falando em novos testes diagnósticos, novos exames, detecções moleculares, mas se a gente voltar para o básico e fazer a nossa parte, a gente já reduz um número enorme de doenças e pode viver muito mais saudável, reduzindo esse risco. E até porque se você tem uma vida saudável e segue todas essas dicas, você percebe também quando o seu corpo está em desequilíbrio. Quando ele desequilibra, você já percebe, procura um médico, o diagnóstico precoce vem. Exatamente. Se você segue outro estilo de vida, muitas vezes em noites, em festas, em bebida demais, que é outra coisa, o álcool perder sono, ficar muito tempo à noite, na bebedeira, isso dá um impacto na saúde lá na frente, doutor André? Com certeza, com certeza. Não é só na pele, não é só na pele. A pele vai estar impactada, mas o álcool está associado com vários tipos de tumores, muitos de cavidade oral pela irritação, esôfago, o próprio câncer de mama, quando se bebe muito. Então, assim, as recomendações, é difícil recomendar a bebida, mas assim, quando se bebe, no homem seria uma dose, a 2 doses, e a mulher menos que uma dose por dia. Por dia no máximo. No máximo. Porque realmente acaba aumentando. O que é uma dose em relação à cerveja? Uma lata? Uma lata. E no vinho seria uma taça, não aquela taça gigante, né, mas uma cento e pouco. Gente, tem uns copos que é um balde. Se não, é só isso aqui, não. Não, o médico me recomendou uma taça de vinho, não é isso. É uma dose, dá em torno de 110 ml, se não me engano. E do uísque seria aquela dose, uma medidazinha. Uma medida. Mas a dificuldade é isso, assim, realmente a bebida diária acaba estimulando uma nova dose e acaba que muitas pessoas não têm esse controle diariamente. Então, se for, no caso, beber, melhor que faça o fim de semana numa quantidade moderada do que todos os dias. Que pode desenvolver o alcoolismo. Né? Exatamente, exatamente. A recomendação é essa, mas tem que ser pesar o risco. André, você disse a questão do cigarro. Hoje tem essa moda do narguilé, que é uma moda que envolve muitos jovens, os adolescentes. E eu já entrevistei outra médica, oncologista, e ela foi assim, assertiva em dizer, faz muito mal, não se pode utilizar. Qual a sua opinião sobre o narguilé? Não sei como é. É verdade. Ele é muito mais potente que um cigarro normal, com filtro, tudo. Aumenta mais de 100, 200 vezes o risco
E essa moda de achar bonito, aquele ambiente todo, é ruim. Então, se puder, realmente, não fume o narguilé. Ele pode provocar o câncer. Pode provocar o câncer. E câncer de várias... Quando a gente fala em câncer pelo cigarro, não é só pulmão. Lembrar toda essa cavidade... Por onde a fumaça percorre. A gente percorre, a gente estava falando de câncer de mama, também você tem um aumento. A parte de bexiga, você tem eliminação e tem um aumento de câncer de bexiga em fumantes. Então, assim, é uma série de tumores pelo estímulo dessa substância que é ruim, né? Várias substâncias ruins ali dentro. E que existe a prevenção, porque se você para de fumar, você já... Quanto tempo para o organismo se livrar de todo esse tóxico? Geralmente, em torno de 10 anos, aí para você voltando a seu nível normal. Lógico, se não tiver já lesionado como outras lesões, como o enfisema de pulmão, tudo. Então para agora, quem está assistindo, para agora, está assistindo a entrevista. E alimento, doutor? Carne processada tem sido apontada como uma substância cancerígena? Exatamente. Parece inofensivo, mas a salsicha, o salame, outros defumados que são preparados e processados queijo antes. Não. Queijo não. São realmente carne. Foi colocado pela Organização Mundial... Mesmo sendo leite derivado da vaca, não. Não. É a carne. É a carne. E foi colocado realmente no mesmo nível de substância cancerígena como o cigarro pela Organização Mundial de Saúde. E são potências diferentes. Ela pode levar ao câncer, mas não tão potente quanto o cigarro. Então, o mais importante é a moderação realmente. Assim, um hábito de vida... Vai comer uma carne processada, uma salsicha, um cachorro quente, de vez em quando. Não vai fazer isso o seu hábito diário de chegar um lanche da tarde, comer uma salsicha. Os adolescentes, né? Adolescentes, as mães que fazem, às vezes, bastante para festas, tudo. Então, assim, tentar reduzir ao máximo, não vai proibir, é difícil a gente proibir hoje até o acesso algumas vezes a isso. Mas se puder reduzir, é a melhor coisa a se fazer, né, Ana? Senão... Agora falar um assunto assim, né, que com a modernidade, com essa vida liberal que as pessoas têm, então os relacionamentos, as pessoas estão na balada, estão saindo, estão se beijando, muitas vezes têm relações, usa preservativo na relação convencional, não usa preservativo no sexo oral, por exemplo, e existe um problema muito grave aí que é o HPV. O HPV é um vírus... Exato. Que ele pode estar convivendo com a gente a todo tempo. André, a vacina do HPV, menino, menina, tem na rede pública, a partir de que idade ela é eficaz, de fato? Sim, o HPV é o papilomavírus, é um vírus que é mundialmente disseminado, mais de 50%, 60% da população tem contato com esse vírus. A maioria entra em contato e consegue se resolver, ou seja, se livra do vírus. Se eu entrei em contato, não desenvolvi, eu posso ter ficado imune? Posso ter contato de novo e não ter imunidade. E como a maioria dos vírus que a gente entra em contato, acaba criando uma imunidade para aquilo. O HPV não é só um tipo de vírus, como a gente sabe da gripe, que é muito divulgado, o HPV são vários. E nos casos de cânceres de colo, de útero, a gente tem uma relação com ele em torno de 90%, até 90% dos casos. Então, que coisa. 90% dos casos são causados pelo HPV. E não só na mulher, o homem também tem câncer de pênis, que a grande maioria está relacionado com HPV. E ele não enxerga, se ele olhar, ele não vai saber que ele tem HPV ali. Não, a gente sabe que dos principais que tem, 2 deles podem formar aquelas verrugas, os condilomas, tanto no homem quanto na mulher, na região... seja interna ou região de vulva, pode ter essas feridinhas. E o mais importante é divulgar a vacinação, porque muita gente esquece da vacinação. Todo mundo lembra da criança vacinando, depois disso o cartão de vacinação é meio perdido. Mas meninas entre 9 e 14 anos, na rede pública hoje é acessível. Para meninos de 11 aos 14 anos também deve se vacinar, porque isso vai reduzir em muito o risco dele ter qualquer doença, desde essas verrugazinhas até câncer dessa região genital e cavidade oral, né? Então, se toda essa criançada, né, esses adolescentes se vacinam, a gente tem uma possibilidade de quase eliminar, reduzir, pelo menos em relação a isso, o contágio. Exatamente. E
Lembrar que hoje o câncer de colo de útero é o terceiro principal câncer da mulher. São mais de 16 mil casos ano aí no Brasil pelo Instituto Nacional do Câncer. E com uma medida relativamente simples, a gente vai, durante os anos, prevenir o aparecimento de tumores. Mas aí, se a mulher já começou sua vida sexual, ela pode tomar vacina, vai ter algum benefício para ela, mesmo assim? Pode, se ela não, assim, logicamente, se ela não teve contato com HPV, ela vai se prevenir. Essas campanhas de vacinação, elas iniciam precocemente, por estudo em saúde pública, mostrando que é o melhor resultado antes do contato. Mas, de qualquer forma, se não tomou e quiser se vacinar, não é disponível na rede pública para isso, aí só na rede privada, na parte de adultos, né? A única exceção é para quem tem deficiência imunológica, HIV, oncologia, que a idade de vacinação se estende de 9 anos até 25, 26 anos. O restante não, o restante vai ter que procurar outro acesso justamente pelo custo que é vacinar um adulto e não saber se já teve contato ou não. Doutor, pelo exame do preventivo se descobre se tem o HPV no colo de útero. E do homem? Como que ele descobre? Tem que ir no urologista e fazer um exame? Tem. Geralmente o câncer de pênis, por exemplo, ele vai ser detectado por uma pequena lesão. Uma úlcera, uma verruga, que são os sinais mais comuns. E em casos em que se deixa isso prolongar, que vão formar grandes tumores, tudo. Seria mais ou menos como um tumor de pele ali, que vai formando um nódulozinho. E realmente, qualquer coisa normal no nosso corpo tem que procurar acesso, tem que ver se é uma coisa benigna ou tudo. Muitas vezes vai ter que fazer uma biópsia, retirar um fragmento dali. Doutor, então a pessoa está com HPV lá e aí o sexo oral, né, sem preservativo. Esse vírus pode alojar na boca e ele pode ir para outras cavidades ali? Sim. O HPV está relacionado também com câncer de orofaringe, que é chamado, na região posterior da boca, e entrando na cavidade da faringe. Também na região genital e anal, que também são relacionados a tumores dessa região. Sim. Então, assim, o HPV está relacionado a um estímulo anormal dessas células no ponto das mucosas que a gente chama, né? Então, desde cavidade oral, na parte genital e na parte anal, que são toda a região onde entrou em contato. Então, é um problema sério, grave e que a gente tem medidas para proteger, né? Então, eu acho que o mais importante é vacinação. Não se vacinou, na mulher são os exames preventivos ginecológicos, que é o Papa Nicolau. Normalmente é indicado a partir de 24, 25 anos em mulheres que já entraram em atividade sexual, né, vida sexual ativa. E isso se estende até 64 anos, 65 anos, normas do Ministério da Saúde. Lógico que pode ser feito depois disso e às vezes um pouquinho antes, mas lembrar... Porque a mulher tem essa frequência maior no ginecologista, né? Mas e quando o homem está ali com a doença e está passando? Exatamente, o homem vai menos ao médico, eles são mais reticentes aí ao médico. E tem uma geração que tem todo um problema em usar, né, preservativo, que tem uma série de tabus em relação ao preservativo, que perde a sensibilidade, porque tem. Exato. Isso E realmente, preservativo, vacinação seria o ideal aí para prevenir. E a prevenção secundária seria ir ao médico e colher esse Papa Nicolau, esse exame do colo do útero, que se vai frequente, a cura é praticamente em torno de 100% de tumores iniciais. Então, o diagnóstico precoce é a chave, é a solução para o câncer. Exatamente, assim, não vai conseguir prevenir todo mundo, mas se conseguir detectar pelo menos precoce quando não é prevenível, você cura a grande maioria dos casos, né? E para a gente encerrar, André, nessa mesma vibe quanto antes, o diagnóstico precoce, esses testes moleculares para investigar a questão genética vem nesse conceito. Quanto antes, a partir do estudo das minhas células, eu vou saber se na minha família já tem um histórico de câncer. Ele vai ficar mais claro, a informação vai chegar antes. Mas é para qualquer tipo de câncer, ou é geralmente relacionado, por exemplo, a câncer de mama, que já tem todo o histórico, mas, por exemplo, câncer de intestino, de próstata, de bexiga, tem como ter também essa raiz genética? Todos? Todos não. Alguns são mais comuns e mais fáceis de diagnosticar. Câncer de mama, em torno de 10% até 15% dos casos podem ser familiares.
isso é bem sabido, bem divulgado. Quando detectado, é importante não só para a pessoa que tem o câncer, mas até para a família, para os filhos começarem a fazer exames mais precocemente, tomarem medidas mais até radicais, cirúrgicas algumas vezes. Outros tipos de câncer são realmente menos comuns, né? Entre eles o de intestino, que tem algumas policose familiar que tem isso. Os cânceres de próstata, alguns subtipos hoje se sabe que tem casos na família, principalmente os mais agressivos. E existem alguns menos comuns, que na região do sul do Brasil se detectou uma síndrome que tem vários tipos de câncer na família, de câncer de diferentes posições. Então, assim, quando tem uma família em que você detecta vários tumores naquele grupo familiar, sim, tios, irmãos, você pode fazer o agrupamento e fazer alguns testes especiais também buscando isso. Tudo isso vai ser importante para o próprio paciente, quanto para a família dele, para as gerações seguintes, para investigar, proteger, dar orientação realmente preventiva. André, quanto antes, a chance de cura é muito maior, porque há muito tempo o câncer, quando se dizia fulano tem câncer, já era uma sentença assim de tragédia. Uhum. Hoje já é visto de outra maneira. Hoje o câncer é um caminho, tem uma solução e tem um tratamento. Para todo tipo de câncer existe um tratamento. Exatamente. Claro que existem cânceres que o tratamento é muito mais árduo, muito mais difícil e a pessoa, né, acaba não vencendo, mas a maioria é possível vencer, é possível curar. Exato, a maioria se tem tratamento para isso. Alguns tipos de câncer... Cuiabá fala a linguagem do Brasil e do mundo. Fala a linguagem do Brasil e do mundo. A gente, inclusive, exames moleculares, a gente quando faz na nossa cidade, lógico que vão para fora vários desses exames, não são feitos na cidade nem no estado, isso em vários tipos de coisa, mas com relação a tratamento, a gente hoje realmente avançou bastante, a cidade tem tecnologia para fazer a maioria dos tratamentos e muitas vezes, quando não se tem cura, você tem controle de doença, a gente torna uma doença crônica, assim como a gente não cura o diabetes, não cura a pressão alta, na maioria das vezes, alguns tipos de tumores não vão ser curáveis, vão ser controláveis. E isso, hoje, realmente é um grande avanço, porque antes não tinha o que fazer, né? Então, acho que avançou bastante nisso. Sua dica aí para quem está nos assistindo, como ter uma vida saudável, envelhecer bem e deixar o câncer longe da gente, assim, quanto mais longe, melhor. Eu acho que são coisas simples que a gente falou no início, né? Prevenir, 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 ou seja, tentar adquirir hábitos de vida que são saudáveis, como atividade física, não fumar, manter o peso adequado e prestar atenção no calendário de vacinação realmente. O Brasil tem hoje um calendário de vacinação do adulto, que inclui, além disso que a gente falou, vírus da hepatite, por exemplo, você tem um calendário de vacinação para isso. Febre amarela está nesse calendário. Então, assim, lembrar que vacinas não são só para crianças, a gente também tem um calendário de vacinação adulto e que ajuda a prevenir muitas coisas. André Crepaldi, meu entrevistado de hoje.